Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou falar sobre os efeitos da suspensão e da redução de jornada de trabalho sobre as férias. As férias são afetadas ou foram afetadas com as aplicações da suspensão e da redução? Sim, as férias foram afetadas, inclusive não apenas as férias, mas 13º, FGTS e as contribuições do INSS. Já existe um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, veja no nosso canal o afetamento, o impacto da suspensão e da redução no 13º, já está lá para você assistir. Agora, exclusivamente, vamos falar sobre o impacto nas férias, perfeito? Então, vamos ao que interessa. Então, as férias, elas certamente, tá, e inevitavelmente foram afetadas por conta desses dois institutos. Na redução, tá, nós não visualizamos um impacto substancial, tá, ou um impacto que realmente cause uma diminuição ou um prejuízo ao empregado. Porém, na suspensão, tá, nos contratos que foram feitos entre empresas e empregados, suspendendo o contrato de trabalho, não é aquele período que o empregado ficou em casa recebendo o benefício emergencial, não é, o bem, esse empregado sofreu sim um prejuízo, tá, aqui nas férias. E vamos explicar, tá, qual é o tipo de prejuízo. É bom que você entenda, você que é empregado, esteve suspenso durante um certo período, ou você que é empregador, não é? Você que é empresa, saber como lidar com essas questões. Então vamos lá. É importante você entender que as férias integrais são compostas de 12 dozeavos, tá? Isso aqui, ó, é uma fração, que os dozeavos são fixos, vão aparecer sempre, que é o inteiro, e aqui os primeiros 12 são aqueles, é o acúmulo, tá, de meses que formam o período aquisitivo. Então, nós temos que entender que as férias integrais, elas serão concedidas quando o empregado acumular 12 dozeavos. Aí nós temos o período aquisitivo completo, cheio, tá, integral. Por isso que são chamadas de férias integrais. É igual 12 dozeavos. Cada mês trabalhado, o empregado conquista um 12avos. Perfeito? Até que se complete os 12 meses trabalhados e nós teremos 12 dozeavos, tá? Mas para que o empregado consiga, tá, juntar um 12avos, ele precisa observar uma coisa, que aquele mês precisa ter pelo menos 15 dias, tá? Pelo menos 15 dias trabalhados, tá bom? 15 dias ou mais. Se houver 14 dias, realmente ele não faz jus a um 12avos. Então nós colocamos aqui 15 dias ou mais é igual a um 12avos. Perfeito? Vamos exemplificar, tá? Você foi admitido, tá, no dia 17 de qualquer mês, tá? 17 de qualquer mês. Então, se nós contarmos a partir do dia 17 até o último dia do mês, independentemente se seja 30 ou 31, você não conseguirá juntar 15 dias ou mais de exercício, de trabalho naquela empresa. Perfeito? Mesma coisa numa eventual dispensa ou numa demissão. Se você for dispensado ou pedir demissão, né, se houver o desligamento daquela empresa no dia 13, 12, 14, você não teria pelo menos 15 dias de trabalho naquele mês, naquela empresa. Então, naquele mês você não faz jus, você não completou, você não adquiriu um 12avos, tá certo? E isso é importante para quê? Para você entender que, dependendo do dia do mês em que se efetivou o acordo de suspensão, o contrato de suspensão, você pode ou não ter adquirido um 12avos, tá certo? As empresas estavam livres para dar início à data, né, da suspensão qualquer dia do mês. Algumas empresas fizeram dia 10, outras empresas dia 15, outras dia 20, 25, 17, 8, não importa. E dependendo do dia que se efetivou o contrato de suspensão, alguns empregados adquiriram esse 1/12avos
de outros empregados simplesmente não adquiriram um dozeavos, tá certo? Então sempre tenha em mente que se você teve dentro de determinado mês pelo menos 15 dias trabalhados ou de exercício, você faz jus a um dozeavos. E aí nós podemos ir contando, não é? Até chegar em 12 dozeavos. E aí suas férias, né? O seu período aquisitivo de férias estará completo, tá bom? Vamos então ao exemplo aqui. Eu fiz aqui já uma anotação de 2 cenários, tá? 2 empregados com o mesmo período aquisitivo, o mesmo mês de ingresso na empresa, tá? Só que o período de suspensão foi diferente. Por que eu só fiz de suspensão? Porque, como eu disse, a redução não impactou as férias de forma a reduzir o período aquisitivo. Porque o empregado continuou trabalhando, mesmo com uma jornada menor, com um salário menor, ele trabalhou ali os dias necessários, né, acredito, porque foi uma redução de horas, e por mês ele conseguiu trabalhar pelo menos 15 dias, ter pelo menos 15 dias de efetivo exercício. Não houve uma interrupção, não houve uma suspensão, então cada mês trabalhado, mesmo com a redução de jornada e de salário também, não houve, em tese, tá, nenhum mês que houvesse a supressão dessa conquista de um dozeavos. Perfeito? Então por isso que tratamos e falamos apenas nos casos de suspensão aqui. Então vamos lá. Ele foi admitido, né, no mês 6 de 2019, ou se foi admitido há 4 ou 5 anos, não tem nenhum problema, mas suponhamos que o período aquisitivo, tá, inicia no mês 6 de 2019 e vai até o mês 6 de 2020. Perfeito? Esse é o primeiro caso. E a suspensão desse empregado aqui se deu no mês 5 e no mês 6. 2 meses ele ficou suspenso. Imaginamos que ele ficou suspenso a partir do dia 1º, tá? Então, do dia 1º ao dia 30 e depois do mês 6 também, do dia 1º ao dia 30. 2 meses fechados, completos de suspensão. Ele iria, tá, completar o período aquisitivo dele no mês 6. Só que 2 meses antes de ele completar o período aquisitivo, houve a suspensão. E o que acontece quando há suspensão? Quando há suspensão, você sabe, você passou por isso, né? E nós explicamos aqui exaustivamente nos vídeos do canal, que durante a suspensão não existe folha de pagamento, não existe a remuneração do empregador, da empresa. A pessoa não trabalha, ela está em casa. Então não existe a folha de pagamento, não existe salário, tá? Não existem os encargos e também não existe a incidência, a computação daqueles meses para as férias. Então, se foram 2 meses de suspensão, faltará aqui dentro desse período aquisitivo 2 meses para que o empregado complete o 12 avos, certo? Se cada mês se refere a um avo, se nós tiramos 2, que foi o período de suspensão, então nós só temos aqui 12 avos, tá certo? E qual o impacto? De repente esse empregado já teria condições de tirar férias, não é? De iniciar o seu período concessivo ou período de fruição a partir do mês 6. Só que não será possível, porque no mês 6 ele não completou 12 dozeavos. No mês 6, quanto que ele acumulou? Apenas 10, porque os 5 e os 6 não entram na conta. Então esse empregado terá adquirido os 12 dozeavos quando? Quando ele trabalhasse o mês 7 e o mês 8. Após o trabalho de pelo menos 15 dias no mês 7 e no mês 8 de 2020, ele faria jus ao período aquisitivo completo. Perfeito? Ficou claro? Se não ficou muito claro, você volta o vídeo. Bom é isso, né? O vídeo gravado você consegue voltar e assistir várias vezes até que as suas dúvidas fiquem sanadas. Perfeito? Então, o período aquisitivo dele, ao invés de se completar no mês 6,
se completaria no mês 8, porque aqui nós temos uma suspensão dos 5 e dos 6. Perfeito? Agora vamos ao próximo caso. O que muda aqui no próximo caso é o seguinte, são os meses de suspensão. O período aquisitivo é o mesmo, tá? Mês 6 de 2019 ao mês 6 de 2020, só que o período de suspensão desse empregado foi no mês 7 e no mês 8. Ou seja, aqui nós temos um perfeito período aquisitivo completo, integral. Porque dentro desse período não houve nenhuma interrupção, não houve suspensão. Tá? Ele cumpriu certinho. O que nós temos aqui? Temos 12 avos. Perfeito. A partir do mês 7, ele poderia tirar as férias referente a esse período aquisitivo. Só que as férias são assim, termina-se um e começa-se o outro, né? Períodos sucessivos. Termina um e já começa outro. Então, o que iria começar, né, no mês 6 de 2020 e terminar no mês 6 de 2021, ficaria atrasado. Tá certo? Por quê? Porque o mês 7 e o mês 8 foi, na verdade, o período que ele sofreu a suspensão. Então, o período que ele iria começar a conquistar iria ter 2 meses de atraso. Perfeito? O mês 7 e o mês 8 não iriam ser computados. O que iria dar uma diferença lá no final, não é? Lá em 2021 iria dar diferença. Ele teria que trabalhar mais 2 meses, né, para compensar essa suspensão do mês 7 e do mês 8. Perfeito? O salário, as verbas das férias, seria, na verdade, mantida, tá? As mesmas verbas seriam mantidas aqui no momento da fruição, no momento da concessão, tá certo? Não haveria uma redução em relação aos valores, os valores seriam mantidos, perfeito? Então é isso, as férias são afetadas pela suspensão no que diz respeito aos meses, tá, em que aconteceram as suspensões. Se foi dentro do período aquisitivo, então, dentro do período aquisitivo, a pessoa já sofre o impacto. Se for no período aquisitivo subsequente, como foi aqui, também ela verá um impacto disso um pouco mais à frente, lá pelo ano que vem. Tá ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, atendido a sua necessidade. Nós procuramos aqui responder as dúvidas, as questões, as consultas, né, que chegam até nós por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, de forma didática em vídeos, porque conseguimos atender muitas pessoas, não somente no estado de São Paulo, mas também como no Brasil inteiro. Tá certo? Se você gostou do vídeo, compartilha, curta, tá? Se inscreva no canal mais uma vez e nos siga também nas redes sociais. Estamos no nosso Instagram, onde temos ali dicas de direito todos os dias. Também você pode nos seguir no Facebook. Um abraço e até a próxima.